Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Amados e amadas de Deus, todo o Evangelho de hoje, quero dizer, o Evangelho todo, está falando dos falsos profetas. Está, no fundo, tratando do tema dos profetas. Os profetas eram uma realidade no Antigo Testamento, mas eram também uma realidade na igreja primitiva. Haviam os profetas. E aqui o Evangelho está tratando dos profetas. Jesus começa dizendo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Amados e amadas de Deus, a realidade dos falsos profetas. O falso profeta é aquele que não é comprometido com a palavra de Deus, é aquele que não é verdadeiramente comprometido com a profecia, quer dizer, é aquele profeta que não vem de Deus. É aquele profeta que não profetiza a palavra de Deus. É aquele profeta que não profetiza a vontade de Deus. O seu compromisso não é com Deus, sua fidelidade não é a Deus, sua fidelidade não é a sua palavra, sua fidelidade não é a vontade de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Amados e amadas de Deus, aparência de ovelha, mas são lobos ferozes. Continua Jesus: vós os conhecereis pelos seus frutos. Quer dizer, pelos frutos, pelas ações deles, pelos seus frutos, vós os conhecereis. E é o que Jesus vai dizer agora: pelo fruto se conhece a árvore. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Amados e amadas de Deus, uma árvore boa, ela dá bons frutos, ela produz bons frutos. Por isso Jesus diz: por acaso se colhem uvas de espinheiros, quer dizer, de espinheiros se colhe espinho, ou figos de urtigas, quer dizer, da urtiga se colhe urtiga, e se colhe coisa má, se colhe planta espinhosa. Aqui Jesus quer dizer exatamente isso: pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa, porque a árvore que o produziu é boa. Se o fruto é ruim, é porque a árvore que o produziu também é ruim. Continua Jesus: assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Amados e amadas de Deus, árvore boa produz frutos bons, árvore má produz frutos maus. Assim também, se o profeta, se ele não está radicado no Senhor, se ele não está radicado na palavra de Deus, se ele não está radicado na vontade de Deus, ele vai produzir frutos más. A sua pregação será má, as suas ações também serão más. Continua Jesus: uma árvore boa
não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Amados e amadas de Deus, aqui uma imagem que mostra a possibilidade de reprovação. Aqui uma imagem que denota, que mostra a possibilidade na vida dos falsos profetas de terem a vida reprovada, de terem a existência reprovada. Portanto, o Evangelho se conclui, portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Pelos frutos vocês conhecerão se são verdadeiros profetas, se são falsos profetas. Amados e amadas de Deus, que esta palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a questionarmos também a nossa vida, a questionarmos a coerência com a palavra de Deus na nossa vida. Que este Evangelho nos ajude a sermos árvores boas e, sendo árvores boas, produzir frutos bons. Que este Evangelho nos ajude no nosso compromisso com o bem, no nosso compromisso com a palavra do Senhor, no nosso compromisso com o Evangelho do Senhor. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Amados e amadas de Deus, que sejamos árvores boas, que produzem bons frutos, que produzem frutos de vida, de amor, de verdade, de caridade, de misericórdia. Que este Evangelho nos ajude a sermos árvores boas, a produzirmos bons frutos. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.